Você já deve ter visto muitos atletas se ajoelhando em campo. Mas e quando isso não tem uma conotação de adoração a Deus? Isso é correto? Confira hoje no Missão Atleta. Tá, mas afinal, o que significa ficar de joelhos perante Deus? É uma atitude de humildade, de humilhação perante alguém maior do que você. Isso você encontra também em textos bíblicos, como por exemplo, quando Salomão vai dedicar o templo, ou quando mesmo Davi se arrepende de seu pecado e se coloca de joelhos. Durante o Novo Testamento, você vai encontrar pessoas que também se colocaram de joelhos perante Jesus. E essa prática, ela se estende por todos os séculos em forma de atitude de adoração a Cristo. O salmista, no Salmo 95, verso 6, vai dizer: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Mas no mundo do esporte, o que era um ato de comemoração ou de mostrar sua fé em Deus, se tornou agora um ato de protesto. Ao longo da história, encontramos pessoas que lutaram por uma mudança na sociedade, e dentre essas pessoas destacamos Martin Luther King, que fez uma oração pública de joelhos, e esse ato é utilizado atualmente como protesto contra a violência policial e a brutalidade de ações de policiais contra a comunidade negra. Em 2016, Colin Kaepernick começa uma série de protestos contra a brutalidade policial para com a comunidade negra. Em seu primeiro ato, ele não se levanta durante a execução do hino nacional. E no segundo momento, ele se ajoelha, assim como Martin Luther King fez algumas décadas atrás. Com esse ato, Colin movimenta uma série de atletas de diferentes modalidades para que assim protestem contra a diferença e a exclusão da comunidade negra no meio da sociedade americana. Colin se batizou na igreja metodista e depois se converteu ao luteranismo e, por fim, atualmente é membro da Igreja Batista nos Estados Unidos. E seu movimento tem alcançado grandes proporções em todo o mundo. Mas é claro que nem todas as pessoas ficaram felizes com as suas ações ativistas em prol da igualdade entre brancos e negros, a ponto de que ele foi suspenso da NFL por ser considerado um ativista e tirar a atenção do foco do jogo. Por outro lado, o ato de se ajoelhar foi usado de uma forma bem diferente por Tim Tebow, ele que foi eleito o melhor jogador universitário de 2007 e por diferentes comentaristas sendo um dos 5 melhores jogadores universitários de todos os tempos de futebol americano. Ele iniciou o ato chamado Tebow, que seria de se ajoelhar e orar para Deus antes de cada partida e na comemoração de cada ponto. Assim, Tebow pregava de sua fé em cada jogo, mostrando quem era o primeiro em sua vida. Contudo, os críticos da NFL não ficaram felizes com isso. Tebow pregava também a abstinência sexual antes do casamento e os valores cristãos. Com isso, a sua carreira foi extremamente criticada e ele acabou abandonando o esporte alguns anos depois. Tim é filho de missionários e passou muitas férias pregando nas Filipinas enquanto jovem. E tudo isso mostra que ele era um rapaz que gostava muito de pregar sobre a sua fé, e por isso que os seus atos eram sempre voltados para Deus. A história de Tim e Colin, elas são ligadas pela questão da perseguição religiosa que tiveram por seus ideais. Eles eram ativistas de diferentes formas, um para causas sociais e outro para causa religiosa. Contudo, o ato de se ajoelhar da atualidade está intimamente ligado com os protestos e manifestos do movimento chamado Black Lives Matter, e isso causou algum constrangimento para um jogador da liga de beisebol. Eu estou falando de Sam Conrad, que durante a primeira partida do início da temporada 2020, ele se manteve de pé, enquanto todos seus companheiros se ajoelharam em protesto contra o racismo nos Estados Unidos. Contudo, os ideais de Sam são preservados e colocados aqui. Em suas palavras, ele diz que apoia a luta contra o racismo, mas que esse tipo de ação, de se ajoelhar, ele não pode fazer porque ele é cristão. Vocês acabaram de ver 3 cristãos que lutam por motivos diferentes. Um fez com que todos se ajoelhassem por uma causa contra o racismo. Os outros testemunharam de sua fé perante toda uma audiência de incrédulos e fãs do esporte. A pergunta que para vocês é:
Quem está certo e quem está errado? Existe alguém certo? Existe alguém errado? Será que se ajoelhar para alguma coisa diferente de Deus está correto? Bom, essa é uma discussão muito ampla que pode ficar para um outro vídeo. Contudo, vocês viram aqui a importância de sim, um cristão deve se ajoelhar perante Deus. Isso ninguém questiona. Mas será que devemos ajoelhar para alguma outra causa? Bom, essa discussão é você quem decide. Um grande abraço e nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo. Até depois.